Nós do Easy Agro, em parceria com o SynergiaCast, vamos publicar esse excelente conteúdo em nosso site. Esses insights de entrevista com especialistas e agrônomos que a gente vem fazendo aí no programa. Então acessem www.easyagro.com.br e aproveite. Também para baixar o nosso aplicativo. Você pode consultar as diversas pragas, doenças e os produtos que controlam essas pragas e doenças em nosso aplicativo. Você também pode fazer orçamento de produtos, sementes e fertilizantes no aplicativo que vai ser encaminhado para o distribuidor ou cooperativa mais próxima de você para melhor atendê-lo. Junte aos mais de nossos 37 mil usuários e mais de 4 milhões de hectares cadastrados em nossa plataforma e faça download do aplicativo hoje mesmo. Um grande abraço, é gratuito. Olá, amigos do SynergiaCast, aqui é Erickson Cunha, jornalista responsável pelo canal, e hoje vamos conversar com Maria Flávia Tavares. Ela é doutora em agronegócio. Doutora, por favor, fale um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, um pouquinho sobre a sua história dentro do agronegócio. Boa tarde. Eu sou paulista, tá? Atualmente eu moro em Porto Alegre, mas eu sempre estive ligada ao agronegócio. Meu avô era cafeicultor, meu pai, nós tínhamos plantação de cana-de-açúcar, então eu sempre me interessei. Nasci em Catanduva, tá? Estado de São Paulo, e aí agora eu moro no Rio Grande do Sul. Eu sou economista, tá? Formei em Araraquara, na Unesp, tenho mestrado, né, em economia mineral pela Unicamp, e meu doutorado é em agronegócios, pela Federal do Rio Grande do Sul. E eu trabalho, minha área que eu mais trabalho assim também é a questão de comercialização. Meu doutorado e meu mestrado foi em derivativos do mercado agrícola. E eu também trabalho com a parte de marketing no agronegócio. Então, eu já tenho uma certa experiência de um bom tempo com o agronegócio. E semana passada a gente teve uma conversa com o José Carlos de Lima Júnior, da marca Strat, e a nossa conversa semana passada foi um pouco sobre economia liberal, né? Mas no âmbito mais geral do assunto, no âmbito mais nacional. E hoje com a senhora eu gostaria de conversar um pouco sobre economia para pequenos e médios produtores rurais, né? Quais que vão ser as principais dificuldades que esses pequenos produtores vão ter ao longo dos próximos anos, né? Porque o que a gente vê é que apesar de crise, apesar de tantos problemas, né, um processo aí de troca de gestão lá em Brasília, a gente vê que apesar de tudo isso, a agricultura familiar tem uma forte representatividade na cadeia do agronegócio. Então como é que a senhora vê que esses produtores pequenos e médios, que tipo de decisões eles vão precisar tomar, que tipo de rumo que vai precisar ser tomado para que esses pequenos produtores continuem tendo sua própria sustentabilidade dentro da cadeia, dentro do setor nosso que é o agronegócio? Sim, hoje o agricultor familiar, né, primeiro que ele está concentrado mais em nichos, né, questão de agregação de valor, turismo rural também, né, com mais valor agregado. E o que eu vejo hoje é que eles têm que pensar, né, a sua propriedade como uma empresa, então tem que cuidar dos custos, fazer uma boa gestão. A questão da tecnologia, que hoje ainda não é muito acessível aos pequenos e médios, mas nós já estamos vendo melhorias, já tem empresa investindo para o pequeno e médio, né, agricultor. E a questão também de fazer curso, qualificar, acompanhar o que acontece lá fora, né? Muitos produtos da agricultura familiar são produtos do comércio justo, né? Fair trade. E hoje temos para exportação, muitos produtos são exportados de agricultura familiar. Muitas cooperativas de pequenos e médios agricultores também exportam produtos fair trade. Eu estou com um dado levantado pelo Ministério da Agricultura que diz que cerca de 70% do alimento que consumimos dentro do Brasil vem da agricultura familiar, né? Isso representa muito do que se é produzido internamente. E aqui diz que, inclusive, se existissem apenas produtores familiares produzindo dentro do Brasil, ainda assim nós seríamos o 8ª maior produtora de alimentos do mundo, né? Economicamente, aqui falando, tem um faturamento anual de 55,2 bilhões de dólares, caso o Brasil tivesse apenas a produção familiar.
Isso são números que talvez nem sempre a gente pense, né? Quando a gente está ali comendo o nosso arroz com feijão, né? Que é o prato tão comum no Brasil. Economicamente falando, né? Ter essa substância de 55 bilhões de dólares apenas com a agricultura familiar, o que isso representa para o pequeno produtor diante dessa economia tão abalada que está esse cenário brasileiro atualmente? Eu vejo assim, né? A agricultura familiar vem crescendo cada vez mais e a população, o consumidor está se tornando mais consciente também do produto da agricultura familiar, que é um produto com mais valor agregado. Então, a valorização vem crescendo. Inclusive, os próprios grandes redes de supermercados, eles já compram de produtos de agricultura familiar, de pequeno produtor. Então, saber a origem do produto é muito importante. E com o pequeno agricultor, você consegue saber a origem de uma fruta, de uma carne. E outra coisa importante também, que nós chamamos, né, no agronegócio de cadeias curtas, quando você compra da agricultura familiar, do pequeno agricultor, geralmente eles estão em volta das cidades, né? Então, você reduz o quê? Você reduz o frete, você reduz a emissão de carbono, então você reduz várias coisas e você favorece a economia local e aumenta o IDH da região. Então, hoje, vem crescendo e muito, e também por conta que o consumidor vem mudando, né? Então, eu vejo hoje a agricultura familiar, o crescimento é muito grande, tá? Mas eu ainda vejo, um problema que eu vejo é a questão da qualificação, né? Ainda tem alguns problemas que eles têm que assim, avançar, mas vem crescendo muito. E a população vem valorizando cada vez mais. E eu acredito que, realmente, hoje, que nós compramos no supermercado, muita coisa aqui vem da agricultura familiar. Essa questão de profissionalizar o pequeno produtor rural é uma questão muito forte com relação à extensão rural, né? A gente vê institutos como IAPAR, no Paraná, IAC, aqui na região de Campinas, e tem esse trabalho muito forte em se profissionalizar, principalmente o pequeno produtor rural, né? Nessa questão que a senhora diz que ainda tem muito a se trabalhar pela frente, como é que esses institutos podem, né, ampliar aí os seus esforços em trazer cada vez mais, não só tecnologia, mas também conhecimento, troca de experiências com esses pequenos produtores? É muito importante, né, que tenha essa troca, né, porque hoje a tecnologia está nos institutos. O Instituto Agronômico de Campinas, por exemplo, ele ajudou a desenvolver um mini arroz para um produtor e que ele acabou criando, agregando valor, e hoje é um arroz muito famoso, no caso o arroz Ruzene, né? Então hoje é importante que tenha essa parceria. E hoje também a gente não pode esquecer do sistema CNA também, né, que o Senar ele faz um trabalho bem grande com os produtores rurais, com o pequeno e médio, na questão de profissionalizar. E profissionalizar que eu falo é tudo, é tecnologia, gestão, comercialização, como ele vai vender seu produto, até para comprar, né, fazer pools de compra, como ele vai vender. Então, às vezes, trabalhar com associações ou mesmo cooperativas, na hora de vender, ele consegue negociar um preço melhor do que ele estivesse sozinho. Então, profissionalizar tem tudo pensar como uma empresa e tudo que envolve gestão de pessoas. Tem muitos institutos oferecendo, muitos órgãos oferecendo para o produtor rural, Emater, aqui no Rio Grande do Sul também, Epagre. Então, ele tem que buscar porque hoje eu vejo muita coisa acontecendo para o pequeno produtor, sabe? Está mudando essa visão. Hoje ele já está conseguindo ter mais espaço no mercado, conseguindo crescer. Até que, historicamente no Brasil, a gente via muito essa questão do êxodo rural, né? Que por falta de infraestrutura no interior do Brasil, as pessoas preferiam sair das suas casas e ir para os grandes centros urbanos. Hoje em dia ainda existe o êxodo rural, mas existe muito também o êxodo rural em que o produtor rural sai da sua propriedade para se profissionalizar num centro urbano e depois retornar para sua propriedade ou para sua cidade onde ele vai realmente trabalhar. Esse cenário atualmente, ele é cada vez mais uma realidade ou ainda se tem muito caminho pela frente com relação a isso? Não, eu vejo que é uma realidade já, inclusive, né, eu dou aula assim no Brasil inteiro, né, e eu estou notando cada vez mais nos meus cursos a presença de produtores, de sucessores, grandes desafios do agronegócio hoje dos sucessores, né, que não são herdeiros, são sucessores, como eles vão levar, né, para frente a propriedade que é a da família. Então hoje, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, os produtores de leite, então são pequenos agricultores, pequenos produtores.
E eles estão fazendo curso, fazem MBA, estão estudando. Hoje essa geração nova que tem no campo, né, eu acredito uma geração voltada também para a tecnologia, eles estão sabendo o que está acontecendo lá fora, quais são as tendências, então estão sempre buscando algo novo para melhorar. E esse é bom porque diminuiu o êxodo rural, né? Hoje os jovens estão voltando para poder cuidar da propriedade. Até com relação à sucessão familiar, gostaria de saber a opinião da senhora. Que nas reportagens que a gente faz, nas entrevistas, a gente vê que a sucessão familiar, dependendo do caso, ela ocorre tranquilamente, mas sempre há algumas questões de gerações, né? Gerações mais antigas pensam de uma maneira, gerações mais novas pensam de outra. Às vezes, uma adoção de tecnologia mais recente, os jovens querem adotar em suas propriedades rurais determinadas tecnologias, mas às vezes as gerações anteriores nem sempre aprovam. Como é que o planejamento familiar consegue superar essas turbulências aí entre gerações? Isso sempre ocorre, né? Não só no agronegócio, mas na economia em geral. Mas é preciso já ir trabalhando, né? Já vai trabalhando com o sucessor. Então quem vai seguir, eleger, né? Quem que vai ser o responsável, né? Então aí você pega e já vai trabalhando, já vai trazendo, juntando as gerações, unindo as gerações, porque hoje a tecnologia é algo que não tem mais como você deixar de fora. Então tem que ter esse relacionamento para não ter conflitos, mas a questão da geração, conflito de gerações é muito grande mesmo. E resgatando um pouco o que a senhora falou sobre fortalecer as comunidades locais. Quando a gente vai para os Estados Unidos ou para a Europa, o que a gente vê é que as comunidades locais de produtores rurais, elas são muito fortes. Tem muitos produtores que se dedicam em vender sua produção apenas para a comunidade local ou para o mercado local, e aí o que sobra é o que vai para mais longe. Aqui no Brasil está se iniciando, né, muito essa questão de você vender a sua produção para o mercado local, como a senhora bem indicou aí na sua fala. Mas a impressão que eu tenho quando a gente sai a campo é que o fortalecimento das comunidades ainda não é visto tão assim. Talvez no Rio Grande do Sul, por ser um estado que tem mais essa identidade de comunidade e se fortalecer, né? Os gaúchos são muito ligados a essa questão de se fortalecer entre eles. Mas saindo muito daí do Rio Grande do Sul, é meio difícil ver pequenas comunidades tão integradas, né, fortalecendo a base da economia, né? Comparando países em que a base econômica da agricultura familiar é fortalecida com o Brasil, o que a senhora enxerga com relação a esse assunto? É muito importante que tenha essa questão do fortalecimento da economia local. E para isso também a cidade tem que também ver como é a importância da agricultura familiar, do pequeno produtor. Então, se tiver uma união da cidade na hora de comprar, então eu vou comprar um produto que é aqui da minha região, que aqui eu vou fortalecer a economia da minha região. Posso pagar mais barato porque não tem gasto com frete, questão da logística. Fazer uma conscientização, né, da cidade, do povo, das pessoas que moram na cidade em relação a isso. Mas eu vejo hoje que tem tendo muitos casos em Minas, a gente vê, e como se consegue isso hoje, né? Por meio de denominação de origem, produtos com selo. Então aí você consegue. Nós temos um caso, uma cooperativa em Matão, em São Paulo, que é a Coagrosol, que ela vende suco de laranja fair trade. Então vai comércio justo, vai para a Europa e o que volta, o dinheiro que entra é para ser usado na comunidade, na educação das crianças. Não pode trabalhar, pode ter trabalho escravo, pode ter trabalho infantil. Então, isso é uma forma de você fortalecer. Alguns estados já fica mais difícil, porque também, às vezes, o agronegócio já tem aquela uma agricultura mais de escala, são grandes propriedades, né? Então aí já fica um pouco mais difícil. Mas quando você fala de alguns estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo também, a questão do Parte Verde, né, ali de São Paulo, a questão do Mogi das Cruzes, então a questão toda perto de Campinas ali, a questão das uvas de louveira, aí vinhedo lá, então
você tem como você fortalecer. A questão também do turismo rural, é super importante você fazer o turismo rural, né? Mostrar, as pessoas hoje da cidade, eles querem conhecer. Todo mundo passou a sua infância numa propriedade, num sítio. Então, é legal para você chegar, mostrar para o seu filho, levar seu filho passar um dia, né, numa propriedade, colher a fruta do pé. Então, isso é algo que também a gente pode incentivar cada vez mais, né, essa relação entre cidade e campo. Até com relação a essa questão das cidades, eu vi um termo aqui, não sei se é um termo tão usual, que é um termo chamado agrocidades, né? Que são cidades que giram em torno de agronegócio. Aqui na região de Campinas tem Vinhedo, Valinhos, todo o circuito das frutas, né? Mas se você for para o Mato Grosso, por exemplo, existem cidades inteiras que nasceram por causa de agronegócio, né? Principalmente o pessoal aí do sul que migrou pro centro-oeste e abriu cidades inteiras. Você vê regiões inteiras no Rio Grande do Sul que nasceram devido aos grãos, né, ao plantio de soja e milho. E hoje são cidades bem fortes lá dentro do estado. E agora esses mesmos estão indo para a região do Mato Piba, abrindo novas áreas. Então essa questão das agrocidades, né, em se ter essa sinergia entre as cidades e o campo, acho que tende a ser cada vez mais forte, né, com relação a isso. Com certeza. Por exemplo, nós vemos a cidade, as maiores produtores de soja, de grãos, né, de soja e milho. Aí, então você pega Mato Grosso, aqui no Rio Grande do Sul, Passo Fundo. Aí no Paraná você pega a região ali da Coamo, Campo Mourão. Então você vê, indo lá para o norte, né, Luiz Eduardo, Magalhães, a Barreiras. Então, vem crescendo, e isso também leva ao progresso para a cidade, né? Leva que as pessoas vão receber mais, vão poder investir, então isso também vai modificando, porque o agronegócio, se o campo vai mal, a cidade vai mal, tá? Então não adianta, porque hoje está tudo interligado, então é preciso, quanto mais você incentivar também essa troca, é importante. E hoje eu vejo, né, o agronegócio como é o que está salvando a economia no Brasil hoje, né? Se não tivesse o agronegócio, a gente estaria numa situação muito pior que nós estamos hoje. Um outro termo que eu vi aqui no Ministério da Agricultura é com relação à soberania alimentar, né? A FAO, em 2014, reconheceu o Brasil como um país livre da fome. E essa questão, né, quando você conversa com Roberto Rodrigues, por exemplo, ele levanta muito essa bandeira de que precisamos combater a fome, né, não só dentro do Brasil, como fora também, como forma de se ter a soberania alimentar. Quando você tem a sua soberania alimentar, você evita uma série de questões de guerras. A gente vê problemas também com imigração ilegal, né? Você vê outros países tendo que fechar suas fronteiras por causa de problemas com relação a isso. Quando a gente traz uma questão como essa, por exemplo, soberania alimentar para suprir todo um país inteiro, né? Suprir a demanda por alimentos de um país inteiro. Tendo esse dado de que a agricultura familiar é responsável por mais de 70% dos nossos alimentos, o que isso significa para a economia brasileira? Cada vez mais está crescendo a agricultura familiar e hoje nós podemos falar que o Brasil é do agronegócio mesmo, a agricultura com grandes produtividades, a agricultura em escala, e nós temos também a agricultura, no caso da agricultura familiar, pequeno produtor, que eles produzem o produto mais para agregação de valor, né? Então é um nicho diferenciado, mas que também está alimentando a cidade. Mas hoje também eu levanto uma questão muito importante, que eu sempre falo nos meus cursos, né, com meus alunos, assim, que é a questão do desperdício, né? Então hoje, mais do que a gente... Tudo bem, a gente vai produzir, mas tem muito desperdício. O desperdício começa lá na produção até chegar no supermercado. Então hoje a pessoa também, a questão de incentivar frutas feias, as pessoas não compram frutas feias, então isso vai ser desperdiçado, vai ser jogado fora. E quantas pessoas não estão passando fome? Então trabalhar também isso, a questão do desperdício. Não é só frutas, né? Legumes também, eles fazem essa separação, né? Tanto as pessoas passando necessidade, aí por uma questão estética, simplesmente estético isso, né? A gente vê grandes mercados realmente jogando fora esse alimento. Mas é uma mentalidade, né, do consumidor mesmo. Você vê em países como a Alemanha, assim, lá na Inglaterra, eles têm supermercado só para vender frutas feias. Né? Então, mudar a cabeça também do consumidor, que achar que só que a fruta bonita, o produto bonito é o melhor. Não. Enquanto isso, muitas pessoas vai ser desperdiçado muito alimento, as pessoas vão passando fome.
Então, é questão, acho que passa muito pelo consumidor, né? Do consumidor procurar esse produto daquele pequeno produtor, o consumidor não desperdiçar, sabe? Então, hoje tem que ter uma relação muito grande, cidade e campo. Um dos propósitos aqui até do próprio canal AgroSinergia foi criar conexões entre o campo e a cidade para quebrar barreiras de desinformação e preconceito, né? E essa é uma questão que a cidade bate muito no agronegócio, porque fala que agronegócio polui, agronegócio não respeita o meio ambiente. Mas eu acho engraçado isso. É tão fácil bater, né, no agronegócio, falar que tem esses problemas, quando dentro das próprias cidades tem tantos problemas como esse com relação ao desperdício de alimentos, por exemplo. Isso não é culpa do agronegócio, isso é culpa da mentalidade das pessoas que descartam e sem pensar que teve todo um trabalho por trás, todo um planejamento realmente. Às vezes foi uma agricultura familiar, uma família que se dedicou ao longo de uma safra inteira para que aquele alimento esteja na mesa das pessoas. E chega aqui no final da cadeia, né, entre os consumidores, e tem tanto descaso como esse, né? 40% dos alimentos são perdidos, são desperdiçados na cadeia inteira do agronegócio. Então é muito grande, né? Então é a questão do consumidor também. Se ele não tiver comida, se não tiver agricultor, ele não vai comer, a cidade não vai comer. Então essa questão de falar mal do agronegócio, isso é muito complicado, sabe? Porque as pessoas precisavam conhecer mesmo como que funciona, quanto que gera de emprego, quanto que, sabe, melhora a região, melhora a vida das pessoas. E a questão também, como que foi produzir aquela fruta, sabe? Como que ele produziu, sabe? Qual foi o caminho que ele levou até chegar lá na mesa do consumidor? Então, hoje tem que ter um trabalho muito bem feito sobre isso, né? Porque ainda existe muito preconceito com o agronegócio. A questão da rastreabilidade, né, para a agricultura familiar, essa criação de selos, marca Brasil, vemos muitos trabalhos sendo feitos com relação a isso. Como é que isso vai abrir caminhos para o agricultor familiar conseguir exportar o seu excedente de produção, né? Ele vai continuar abastecendo a sua comunidade local, ou a senhora vê que quando tiver uma porta aberta, o produtor familiar vai optar primeiramente em exportar? Ou não, a tendência é mesmo com os caminhos abertos para exportação, o pequeno produtor vai continuar ali suprindo a demanda local? Sim, eu acho que tem espaço para os dois mercados, né? Ele vai continuar suprindo, mesmo porque, que nem eu falei para você privilegiar, né? Vender na economia mais local, os custos deles são menores, né? Então, com frete, com toda a questão de logística. Mas a exportação é algo que já vem crescendo muito, né? Os agricultores têm muita parceria hoje com algumas entidades, né? A própria Apex, né? Então, isso vem crescendo muito. Mas para poder exportar, ele tem que estar muito bem organizado, né? Pensar como empresa mesmo. Tem que produzir também o tipo do produto, no caso com a certificação, tem que seguir todas as normas. Então, é um processo também de certificação que não é tão fácil assim, né? Então, tem vários caminhos, mas eu vejo que a exportação está aberta, muita gente está exportando. Hoje, a gente vê na comunidade europeia importando muitos produtos mesmo do Brasil, a demanda é muito grande, né? Tem carregamento de frutas que saem toda semana, né? Então você vê para a Europa, para a Inglaterra, então você vê que vem crescendo, mas também tem espaço para o local. Hoje você vê que nem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul está tendo a festa do pêssego, depois tem a festa do morango, a festa. Então isso tudo você vai fazendo o quê? Você vai incentivando as pessoas a participarem, incentivando a produção, que um vai conhecendo, vai falando, aí vai aumentando o consumo também. Eu gostaria de agradecer a presença aqui da Maria Flávia Tavares. Ela é doutora em agronegócio. Maria Flávia, gostaria de dar uma última palavrinha para os nossos ouvintes? Muito obrigada, né, foi uma honra participar do programa de vocês. E eu acho assim, sabe, o agronegócio o Brasil é muito grande, né? Então tem espaço para agricultura de grandes propriedades, assim como para o pequeno agricultor. Mas o mais importante de tudo é o produtor se profissionalizar, ele pensar como empresa, ter uma gestão da sua contabilidade, pensar novas tecnologias que estão chegando. Hoje tem tanta startup aí gerando novos produtos que podem
ajudar o pequeno e médio produtor. Então, hoje eu vejo com grande otimismo, né, o agronegócio e crescendo tanto na parte da agricultura em escala quanto do pequeno e médio produtor. Só uma última pergunta. Com relação aos pequenos produtores, existe esse risco de grandes produtores acabarem, como vamos tomar aí provavelmente rumos liberais de economia, livre comércio e todas essas questões que o liberalismo traz, qual que é o risco dos pequenos e médios acabarem sendo incorporados em grandes corporações, por exemplo, né? Deles não conseguirem se sustentarem com as próprias pernas e de repente tendo que entregar seus negócios para outras empresas. Para que isso não aconteça, o que o produtor pequeno tem que ter na cabeça para continuar tão sustentável? Primeiro ele tem que pensar que o seu produto é especial. Seja uma fruta, seja mel, então ele procurar agregar valor. Porque quando a pessoa compra um produto com agregação de valor, vem outras questões, né, na hora que você compra. Então você pensa realmente na origem do produto, qual foi a comunidade, como que foi feito, o que foi usado, quais foram as técnicas. Então, produtos de agricultura familiar já vem com uma parte emocional, que leva lá também na nossa infância, que tem aquela carga emocional que as pessoas preferem esse tipo de produto, que foi produzido em vez de ser alta escala, foi produzido em pequenas quantidades, né? Então, investir nessa agregação de valor, divulgar, né, esses produtos, é importante ter, né, hoje os grandes chefes estão usando de produtos de agricultura familiar, né? Então, mostrar a questão da origem do produto e mostrar, né, a importância que é para o pequeno e médio produtor ter essa produção. Então é isso, pessoal. Esse foi o SinergiaCast, o podcast aqui do canal AgroSinergia. Essa provavelmente foi a última entrevista do ano com Maria Flávia Tavares. Lembrando que dia 3 de dezembro teremos o sorteio da camiseta do Agro Resenha Podcast, um dos parceiros aqui do nosso programa. Acompanhe então as nossas redes sociais, o Facebook, o LinkedIn, Twitter, Instagram, todas as redes sociais, todas as formas de contato com Maria Flávia Tavares vão estar aqui na descrição deste episódio. Então, até o próximo programa, pessoal. Um abraço!